pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente agora aos exames de laboratório, essa playlist que estamos fazendo. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas, se inscreve aí no canal, deixe seu joinha e, claro, para participar aqui da comunidade no YouTube, sempre receber novos vídeos. Então, hoje, vamos dar mais uma continuidade referente às alterações morfológicas das hemácias. Hoje vamos falar um pouquinho, começando pelos eliptócitos ou as conhecidas hemácias-alvo. O que seria essa tal de hemácias-alvo ou eliptócitos? É muito simples, galera. O que seria uma hemácia em alvo? Seria uma hemácia que parece um alvo, mas vai da imaginação de cada um. Mas vamos entender primeiro o conceito. O que seria um eliptócito ou uma hemácia em alvo? Seria uma hemácia que possui uma deformação em sua forma, em sua estrutura. E como seria essa deformação na sua estrutura? É simples, ela vai ter um redondamento dessa hemácia. Ela vai ficar ali mais ou menos arredondada e vai pegar uma estrutura tridimensional que vai parecer muito com um alvo, por isso hemácia em alvo, ou parece mais com um sino, como você vê aí na tela. Parece um sino, né? Aquela parte de cima do sino ali. Então, ela vai ter essa forma tridimensional, esse arredondamento, que vai assemelhar com o sino. E ela vai ter uma membrana densa, vai ter também um centro denso. E isso vai acontecer porque existe ou um excesso de membrana nessa célula ou uma falta de citoplasma. Faz sentido, né? Porque ela pega esse formato arredondado de sino, ela vai ter ou muita membrana ou uma falta de citoplasma. E isso acontece em que situações? Por exemplo, uma situação de excesso de membrana. Isso aconteceria em alguma desregulação lipídica. Existe muita presença de lipídios. Isso pode acontecer em casos de icterícia. Agora, e quando existe uma falta de citoplasma? Pode acontecer em talassemias, em deficiência de ferro. Então, galera, é simples. Quando a gente fala desses eliptócitos ou hemácias em alvo, estamos falando de hemácias com formato de sino. Olha na imagem uma hemácia normal. Uma hemácia normal é bom a gente comparar. Ela é o quê? Bicôncava, redondinha, com um halo central branco, né, na região central da célula. Então essa é a hemácia normal. Lembrando que ela é bicôncava porque ela consegue sofrer deformações para passar em locais muito pequenos, por exemplo, capilares extremamente estreitos. Por isso ela é bicôncava. Se essa hemácia possui um formato que não é bicôncavo, ele não consegue passar em locais estreitos e acaba sofrendo destruição, a famosa hemólise. Então agora olha a outra estrutura aqui, os eliptócitos. O que a gente vê? Exatamente hemácias em forma de sino, essa formação aí com excesso de membrana e falta de citoplasma. Então esses são os eliptócitos. Outra alteração que nós já demos um ressalvo nela em vídeos passados, porém é bom aqui a gente adentrar mais a fundo nesse assunto, são os dacriócitos. Esses dacriócitos, eles são hemácias em forma de lágrima ou de gota, que ele fica ali um pouco alongado. A gente vai ver mais à frente a imagem. Mas lembre-se, dacriócitos parece lágrima ou uma gota de água. Mas o que a gente pode falar? O que levaria a essa formação de uma estrutura de estiramento alongada para parecer uma gota? Isso acontece quando essa hemácia passa pela circulação esplênica. Ela passa pela circulação medular desse baço. Então, o que vai acontecer? Geralmente, essa situação vai ser presente em uma mielofibrose.
onde essa mielofibrose é quando existe um processo fibrótico na medula e esse processo prejudica a formação das células sanguíneas. Então eu vou ter muito leucoeritroblastos, eu vou ter muita liberação de células imaturas para a corrente sanguínea. Claro, está tendo problema na medula. Então não está produzindo corretamente, está liberando muitas células que são imaturas. E como consequência, o baço vai ter uma esplenomegalia, vai ficar ali grandão. Por que o baço fica grandão em uma situação como essa? Ele fica assim porque ele consegue assumir o papel da medula, o papel de hematopoiese. Ele vai começar a produzir células sanguíneas. Então, seria todo esse processo agrupado, passando essa hemácia por esse baço, que vai ficar esse, como a gente pode dizer, um estiramento dessa hemácia. Então vamos ver na imagem agora. Vamos começar vendo a imagem da hemácia normal. Olha como que ela é, para a gente conseguir comparar a diferença. A hemácia normal, a gente já falou, ela é redondinha, possui o halo central branco e vai ser bicôncava, para conseguir sofrer deformidades e passar por locais estreitos. Beleza. Agora o dacriócito. Lembra que eu te falei que ela parece uma gota de água ou uma lágrima? Por isso ela é chamada de hemácia em forma de lágrima. Ela tem esse estiramento. Esse estiramento estaria relacionado com essa passagem dessa hemácia pelo baço. Então, galera, esses são os dacriócitos, ou hemácias em forma de lágrima. Outra alteração morfológica da hemácia são os esquizócitos. E o que a gente pode falar de esquizócitos? Esses esquizócitos são aquelas hemácias que sofrem fragmentação. Sim, seria como cortar essas hemácias, seria pegar e torná-la em pedaços. Isso acontece por traumas dessa hemácia em um processo patológico dentro dessa microcirculação. Então, geralmente, esses esquizócitos estão relacionados a patologias, quando você encontra nesse processo de exame do paciente, no exame de laboratório. Então, lembre-se, os esquizócitos são fragmentos de hemácias. A gente vai encontrar pequenos fragmentos, e isso acontece por trauma na microcirculação. E pode acontecer principalmente por 3 formas principais. A gente pode citar primeiro uma microangiopatia. O que seria isso? Seria como a formação de trombos em pequenos trombos nessa circulação. Isso levaria ou favoreceria esse processo de fragmentação das hemácias. Muito comum na anemia hemolítica urêmica. Então, a gente pode correlacionar com essa microangiopatia. Seria o primeiro passo aí para a gente ressaltar que acontece esse tipo de fragmentação das nossas hemácias. Outro tipo de situação também seria uma consistência sistêmica, onde, por exemplo, eu posso ter uma coagulação disseminada nesse paciente. Ou também até neoplasias poderiam favorecer de forma sistêmica esse processo de fragmentação da nossa célula sanguínea, da nossa hemácia. E por último ainda, a gente pode citar processos de hemólise. Elas podem ser chamadas também de sítios de hemólise intravascular. Muito comum em um caso onde existe um processo anômalo na prótese valvar, onde essa prótese levaria a esses choques com as hemácias e causaria essa hemólise, ou seja, a fragmentação dessa célula sanguínea, dos nossos eritrócitos, das nossas hemácias. Então, pessoal, com isso, fizemos mais uma aula referente a essa alteração da morfologia das hemácias. E agora, veja a imagem aí dessa célula fragmentada. Realmente é totalmente anormal daquilo que a gente conhece. A gente vê a hemácia aí toda em fragmentos, não tem nada a ver com a hemácia normal.
ela, ao invés de ser redondinha, com o halo central branco, não, ela fica ali em pequenos pedaços, em pequenos fragmentos. Então, pessoal, com isso fazemos mais um resuminho. Se te ajudei, deixa seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?